O ano era 1956, na cidade de Minamata, no Japão. Essa é uma pequena cidade na costa da ilha de Kyushu, que é uma das maiores ilhas do Japão e fica ao sul do país. Minamata é uma cidade pequena até hoje, e nessa época era menor ainda. E como é uma cidade na costa da ilha, a economia de Minamata depende majoritariamente da pesca local. Na primavera do ano de 1956, os moradores da cidade começaram a observar uma coisa um tanto quanto estranha. Alguns gatos que viviam na cidade começaram a se movimentar de um jeito diferente, um jeito esquisito. Parecia que esses gatos estavam dançando. Aos olhos das pessoas era isso que parecia, e você sabe como gatos são fofinhos, engraçados, e à primeira vista, os moradores de Minamata acharam que aquela dança dos gatos era uma mera curiosidade dos gatos. Mas aí, pouco tempo depois, uma menina, uma criança de 5 anos de idade, começou a ter dificuldades para falar e para andar. Além disso, ela começou a ter fortes convulsões e ela foi levada para o hospital local pelos pais. Ela foi a primeira, mas logo vieram outras crianças. Os sintomas de todas eram exatamente os mesmos. No começo, dificuldades para andar e dificuldades para falar também. Pouco tempo depois, começavam as graves convulsões. E essas convulsões também eram acompanhadas de surtos de psicose. Em seguida, essas crianças perdiam a consciência e entravam em coma. E aí, nesse momento, surgiu uma febre muito intensa, resistente aos medicamentos. A febre não baixava. Todas essas crianças perderam a vida. Mas a história, infelizmente, não acaba por aqui. Nesse momento, os médicos começaram a perceber que aqueles gatos, eles não estavam dançando. Aquilo não era uma mera curiosidade. Aquela dança, na verdade, era o gato sofrendo com as mesmas convulsões das crianças. E tal como as crianças, os gatos também passavam por sintomas muito parecidos e todos eles perdiam as suas vidas. Só que, em meio a tudo isso, sem entender direito o que estava acontecendo, a coisa começou a piorar mais ainda. Depois de alguns dias, pessoas adultas começaram a apresentar os exatos mesmos sintomas. Dificuldades para andar, dificuldades para falar, fortes convulsões, surtos psicóticos, perda de consciência, coma, febre. E o número de vidas perdidas só estava aumentando. Eu quero que você imagine o tamanho do problema e do desafio dos médicos. Uma doença que afeta primeiro gatos, depois crianças e depois adultos. Não se trata de algo genético, afinal, afeta gatos e seres humanos. Talvez seja um parasita ou alguma bactéria ou um fungo ou um micróbio que afeta tanto gatos quanto seres humanos, mas isso é muito, muito raro. Então, a resposta mais provável não era nem genética, nem parasitas, nem outros micróbios. Só que, enquanto os médicos tentavam desvendar esse mistério, mais pessoas davam entrada no hospital, mais vidas eram ceifadas por essa doença misteriosa. Foi aí que o caso atraiu o interesse de cientistas da Universidade de Kumamoto. E esses cientistas foram para Minamata tentar entender de fato aquilo que estava acontecendo por lá, investigar tudo isso. O que, no final das contas, um gato e um ser humano podem ter em comum para que a doença atinja os dois? E eu acho que você já até imagina a resposta. Gatos e seres humanos podem ter uma coisa, sim, em comum: a comida, os alimentos. Mas qual tipo de alimento é comido tanto por gatos quanto por seres humanos também? Lembre-se, os gatos são carnívoros, ou seja, carne. Mas Minamata era uma cidade pesqueira. A carne que as pessoas consumiam na cidade era majoritariamente, quase que exclusivamente, a carne de peixes, oriundos da pesca local. E foi aí que os cientistas descobriram um fator comum entre todas as pessoas afetadas por essa doença. Aquelas pessoas tinham comido peixe ao longo de vários dias antes dos sintomas se manifestarem. E agora, o mistério começava a se resolver. Mas será que o peixe estava carregando alguma bactéria ou algum outro micróbio?
Novamente, eu repito, isso é muito raro porque afetava gatos e também seres humanos. É muito raro você encontrar uma doença infecciosa que afeta tanto gatos quanto seres humanos. E conscientes disso, os cientistas começaram a chegar mais perto da resposta desse mistério. Talvez aqueles peixes estivessem envenenados, talvez aqueles peixes estivessem carregando algum tipo de veneno e isso estivesse contaminando tanto gatos quanto seres humanos. E aí, os cientistas começaram a descobrir que antes dos gatos e antes dos seres humanos manifestarem sintomas, peixes já estavam aparecendo sem vida na costa da cidade, moluscos também estavam aparecendo sem vida e aves também lá na costa da cidade. Ou seja, envenenamento era realmente a causa mais provável daquilo. Mas, afinal de contas, qual veneno é esse? E quem, afinal de contas, jogou esse veneno na água do mar, ao ponto dele afetar todos os seres vivos, dos marinhos aos terrestres e até as aves daquela região? Foi aí que começou uma nova fase da investigação desse mistério, a fase final de fato. E a resposta não veio rápido, mas uma hora ela veio. Os cientistas descobriram que, desde os anos 1930, ou seja, quase 30 anos antes dos primeiros seres humanos serem afetados por isso, durante esse tempo todo, uma grande indústria local chamada Corporação Tiso estava derramando dejetos de mercúrio na Baía de Minamata. Esse mercúrio era oriundo da produção de acetaldeído e PVC por essa empresa chamada Tiso, e ele estava sendo derramado na Baía de Minamata sem qualquer tipo de restrição. Ao longo dos anos, a quantidade de mercúrio na Baía foi aumentando e se acumulando aos poucos, até que por volta de 1956 ela chegou aos níveis críticos e essa foi a causa da doença. Essa doença foi chamada pelos moradores de doença do gato dançante, mas a doença, no fim das contas, acabou ficando conhecida mundo afora, até hoje, como doença de Minamata ou síndrome de Minamata. No total, mais de 700 vidas foram perdidas para essa doença e cerca de 3.000 pessoas foram afetadas por ela. Uma doença causada por envenenamento por mercúrio, feito por uma empresa que, de maneira criminosa, despejou mercúrio no mar. Na verdade, é uma doença causada por uma forma tóxica do mercúrio chamada de metilmercúrio. O mercúrio existe naturalmente na natureza e vulcões, por exemplo, produzem mercúrio e despejam mercúrio nos oceanos. Mas o mercúrio usado pelas indústrias, o mercúrio que contamina os oceanos e os seres humanos e causa essa doença, é o metilmercúrio. É uma forma tóxica do mercúrio. Enfim. Bom dia, tudo bem? Tudo. Como é seu nome? Carlos Henrique. Ô Carlos Henrique, você vem aqui sempre na Lagoa da Pampulha? Não, de vez em quando, não tenho muito tempo. É? Você vem aqui para pescar? Isso é para divertir um pouco, distrair a mente. Ah, tá. Ele costuma pegar peixes aqui? Pega alguns. Sério? Sim. É, e você consome os peixes? Não, que... eu solto eles. Ah, tá. É meio só para Pesco prática, né? perfeito. Ah, que bom. Porque pelo que a gente vê aqui, a água é bem poluída, né? É, mas isso não interfere ao peixe não, viu? Não? Não. Olha, que excelente. Bom saber. Imagine você se contaminasse o peixe, ele não resistiria, ele morreria. Exatamente, é. Porque o peixe é frágil, né? Isso. Aham. Aí você pesca e solta o peixe à mesa, né? Uma prática. Ah, então tá bom. Muito obrigado, viu? Bom dia, um bom trabalho. Tá. Presenciando aqui Vem com calma. o momento que ele pega um peixe. Gente, é grande. Vem com calma. Deixa ele cansar. Nossa, grande, ó. Vem. Vem. Com calma. Vou te ajudar. Isso. Como é seu nome? Enzo. Enzo? Tá feliz, Enzo, que você pegou peixe? Olha o tamanho do peixe, Ó, gente. arrastou até outra. Que garrafa. peixe que é esse? Tilápia. Olha, tilápia. Aqui tem muita tilápia, né? É. Ah, interessante. Deixa eu ver o sorrisão dele. Pegou Olha o aí. peixe. Enzo, tá feliz, né? Vai soltar ele? Não. De volta pra água? Vai não, tem certeza? Ah,
mau cheiro terrível. Olha, poluição, gente.